Minhas top 10 bases nacionais. Vou falar de acabamento, vou falar de textura, vou falar de formato da base e de melhor jeito de aplicar. Então, gente, muita gente me pergunta assim, como que eu sei se eu aplico esponja, se eu aplico com esponja, se eu aplico com pincel? Antes, vamos dar um passo atrás, tá? Qual o tipo de base que você gosta? Aí a gente tem que levar em consideração algumas variáveis, tá? Vamos lá. São 3 coisas que a gente tem que levar em consideração. Acabamento. Acabamento mate, que é aquele mais fosco. Acabamento semi-mate, aveludado, acetinado. Ou acabamento glow, né? Um acabamento, como é que eu vou dizer, natural. Então, junto com esses acabamentos, né? Mate, acetinado, natural. Agora a gente vai pensar na cobertura. Você tem a cobertura leve, média e alta, né? Então, tem bases que constroem camadas, ou seja, ela tem uma cobertura leve, mas ela constrói até média. Ou ela tem uma cobertura média e ela constrói até total, tá? Total que a gente fala porque a base pode cobrir de 20 a 70, 80%, ok? E aí a gente vai pensar na textura. Você tem base com textura líquida, com textura cremosa, com textura em balme, com textura em bastão, com textura em pó. Então, o método que você vai aplicar vai depender muito dessa viscosidade, tá? Então, quanto mais viscosa, quanto mais a textura for densa, melhor a aplicação com a esponja. Por quê? A esponja, ela tem poros, né? Então, ela suga o produto. Se você pega uma base totalmente líquida de conta-gota e usa a esponja, a base vai ficar toda na sua esponja. E o que vai acontecer? Ela vai ficar mais cobertura de um lado, menos do outro, porque vai ficar chupando na esponja. Então, a cobertura não vai ficar legal. Não vai ficar uniforme, entendeu? Então, pensa que as bases líquidas vão ser melhor aplicadas ou com os dedos. Eu não gosto, tá? Eu não sou uma pessoa dos dedos pra base. Mas com pincel, tá? Esses pincéis assim, ó, que a gente chama de buffing brush ou kabuki, que tem muitas cerdas, né? Um topo ou reto, ou arredondado, ou chanfrado, mais arredondado, tanto faz o formato, contanto que seja essa questão de muitas cerdas, porque ele vai polir a base e não vão absorver tanto produto. Ao passo que as bases mais cremosas, mais viscosas, mais densas, você consegue o acabamento melhor com a esponjinha úmida, tá? Então agora que a gente entendeu que a base líquida, né, a base muito líquida, é melhor aplicar com pincel. A base mais viscosa, mais densa, mais pastosa, é melhor aplicar com a esponja. Aí agora a gente vai para as bases em questão. Eu vou fazer a versão nacional. Se vocês quiserem a versão gringa, comenta muito aqui que eu faço a versão gringa, tá? Mas essa daqui é a nutrição ativa da Quem Disse Berenice. E ela é uma base, ó, que vocês veem que ela escorre devagar. Ou seja, ela tem uma textura de viscosidade média, né? Então ela é uma base líquida, porém não é uma base com alta viscosidade. Então você consegue aplicar ela tanto com esponja quanto com pincel. Eu prefiro com pincel, que eu acho que ela deixa um acabamento mais bonito, tá? Então essa daqui é a nutrição ativa da Quem Disse Berenice, ó. Ela tem uma textura natural, um acabamento glow, tá vendo? Um acabamento natural acetinado, na verdade é um acabamento natural glow, e uma textura líquida, porém não super viscosa, e ela tem uma cobertura de leve a média, tá? Agora estaria a Hydra Glow da Nina Secrets junto com a da Bruna Tavares, mas a minha da Nina Secrets acabou, então considerem ela como segunda opção também, tá? Então essa daqui da Bruna, ela tem uma textura líquida, tá? Super líquida. Você tá vendo como ela escorre mais rápido do que a outra? Então é muito legal, melhor para aplicar com pincel. Ela tem um acabamento que eu considero que chega a ser mate, porque ela deixa... Essa base, na verdade, ela é bem tecnológica, né? Ela é um semi-mate, vamos dizer assim, tá? Ela tem uma textura líquida e ela tem uma cobertura que vai de média a média alta. Não chega a cobertura total, mas tá vendo, ó? Ela deixa um acabamento bem bonito na pele. Gente, é o seguinte, eu não vou falar das características todas de cada base aqui, porque tem resenha de todas elas na nossa playlist de 41 bases, tá? Soft Matte da LF Pro. O único defeito dessa base é o pump, tá? Que acaba entupindo. Mas eles me mandaram 2. Então, ó, ela é uma base mais viscosa. Tá vendo? Que ela vai escorrendo devagarinho. Então, super rola de aplicá-la com esponja, tá? Porque com esponja, a esponja não vai chupar tanto esse produto e vai deixar um acabamento com uma espalhabilidade melhor, mais uniforme, tá vendo? Ó? Essa base é uma base mate muito bonita, tá? Que serve inclusive pra pele madura, eu uso bastante ela. Quando eu quero que a base fique o dia inteiro na pele, essa é uma das minhas opções. Junto com essa, tem essa outra da Nina Secrets, que é a Daily Tint, que é mais um BB Cream, assim, tá? Mas ela é um pouco menos viscosa, tá vendo? Então ela deixa um acabamento um pouco mais leve, um pouco mais natural do que aquela da LF Pro, ó. Tá vendo?
mas ela ainda assim, ainda tem um acetinado no acabamento. O soft matte, gente, é isso, ele não é completamente fosco. Ele deixa um acetinado na pele, mas ele tem um acabamento menos natural, tá? Ó. Aí eu vou falar, essa Natural Skin da Alice Salazar é uma base muito maravilhosa, que tem muita tecnologia. Ela é super fluida, tá vendo? Então, assim, apesar dela não escorrer completamente como aquelas de conta-gota, eu prefiro aplicar ela com o pincel. Vou mostrar aqui pra vocês. Você dá batidinhas e esfuma. Ó, ela fica com um acabamento muito bonito na pele, essa base, muito bonito. Parece pele mesmo, tanto que o nome é Natural Skin, né? Aí eu vou falar dessa base aqui, que é a Make B Retinol H+. Ela é uma base que tem muito tratamento, então ela é uma base extremamente glow. Então essa aqui já é uma base mais viscosa. E eu atribuo muito isso ao fator de proteção. Quanto maior o fator de proteção, esse aqui é 80, mais viscoso fica, porque a fórmula precisa ter os ativos de proteção solar. Então essa base aqui, por exemplo, ela é ideal, ela tá escura pra mim, tá, gente? Ela é ideal pra aplicar com a esponjinha, ó. Você vai ter um acabamento mais uniforme, né? Agora, ela não seca muito na pele, ela é uma base que ela é glow, mas ela não tem uma aparência natural. Ela tem uma aparência de acetinada, tá vendo? E vamos para essa base da Natura, que é super fluida, que é a Nude Me, tá? Ela, inclusive, tá com a fórmula nova, ó. Ela é uma base com baixíssima viscosidade, ó. Na mesma hora que eu aperto o pump, ela escorre. Escorre muito. Então, essa é uma base, idealmente, para você aplicar com pincel. Você vai ter um acabamento muito mais bonito com pincel. Tá vendo? E ela é uma base que, quando seca, ela fica bem mate, tá? Então, essa é uma base que, como ela é muito fluida e o acabamento dela fica mate, eu aconselho hidratar muito a pele antes, tá? Ó. Aí, gente, eu vou falar da base Satin da Vizela. É uma base que, como o nome já diz, acabamento satin, é um acabamento acetinado, ó. Ela tem uma textura com uma viscosidade quase alta, ó, tá vendo? Bem parecida com a da LF Pro. Então, é uma base que o ideal é a gente aplicar com a esponjinha. Tá vendo? Ela é um acabamento acetinado, tem uma cobertura de leve a média. E ela fica muito bonita na pele, essa base. Aí, a gente tem essa aqui, que é relativamente nova, da Ruby Kisses, que é Skin Tint. É uma coisa que tá muito na moda, essa coisa de base Skin Tint. Essa daqui tem uma viscosidade média. Ó, tá vendo? Ela escorre devagarinho. Então, teoricamente, você pode aplicar ela tanto com pincel quanto com a esponja, tá? Essa base aqui, ela tem uma cobertura bem bonita, porque é uma cobertura leve, mas que dá pra construir um pouquinho, mas ela tem uma cobertura bem leve, vocês podem ver. Essa aqui tá um pouquinho clara pra mim. Vocês viram que dá uma diferença das tons das bases, né? E por fim, e não de propósito, eu deixei a Velvet da Contém 1 Grama, que é uma base muito bonita. Eu acho ela muito semelhante à base da Bruna Tavares, tá? Ela tem muitos silicones na fórmula, então ela se adapta muito bem a várias texturas de pele. Ela deixa a pele aveludada. Ó, tá vendo? Ela é bem liquidinha, tá? E aí, obviamente, o ideal... Dá pra aplicar com a esponja, mas mais uma vez, a esponja vai beber muito produto, a aplicação não vai ficar uniforme. Então, muitas vezes a gente compra a base e não fica bonita por causa da aplicação. Tá vendo? Ó, ela é semi-mate, tá? Que eles chamam de soft matte. Ela constrói camada e ela é bem fluida. E essas são as minhas 10 top bases nacionais. Só pra ilustrar, embora não estejam entre as minhas favoritas, só pra vocês verem o tipo de... Ó, eu tenho essa base em bastão da Eudora, que é uma base que tem fator de proteção 60, que é uma base que, embora ela seja de bastão, ela não fica com acabamento totalmente mate, tá vendo? Esse tipo aqui eu gosto de aplicar com pincel também, porque eu gosto de aplicar e esfumar as bordas com pincel. Outro tipo de base é essa em pó, por exemplo, essa aqui é a Studio Fix da MAC. Ela tem, ó, um acabamento completamente mate, obviamente, porque ela é um pó, e ela fica com uma textura bem acetinada. Mas pele madura tem que tomar cuidado, porque ela pode marcar, tá vendo? Ela pode marcar muitas linhas. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo completão de base. Se vocês quiserem as top gringas, comentam muito aqui.